levar alguém coercitivamente para fazer um depoimento, alguém que não se nega a fazer o depoimento. Então, quer dizer, foi um exagero, sem necessidade. Quando se tiver que intimar alguma pessoa, a pessoa tem o direito de ir sem precisar ser constrangido e nem coagido. Eu creio na capacidade da nossa Polícia Federal, na capacidade dos nossos juízes. Eu creio que esse tipo de situação não se repetirá mais, quero crer, pelo menos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a economia do Distrito Federal, espelhando a do Brasil, anda adoentada, lamentavelmente. A crise abala o país e contamina igualmente a sua capital. O governo local tem enfrentado sérias dificuldades para administrar a saúde, a segurança pública e a educação. Apenas para citar 3 desafios. No transporte, há uma licitação em curso, há uma CPI em curso sobre uma questão do processo licitatório da mudança do transporte de Brasília que não sai da mesmice. Temos 250 mil desempregados no Distrito Federal. Então, está carecendo de criatividade o governo Rodrigo Hollenberg, que está hoje na situação que está decepcionando toda a população do Distrito Federal. Uma gestão mais proativa e eficiente, é claro, reduziria em muito os problemas que a região enfrenta. Mas sabemos que, em parte, as falhas no envio de recursos federais amplificam os problemas da administração local. Porque aqui, nobre presidente, nós temos um Fundo Constitucional do Distrito Federal que custeia as despesas com a segurança, custeia parte das despesas com saúde e com educação, e que algumas vezes tem alguns problemas, mas isso não justifica a situação ruim que se encontra o governo do Distrito Federal. Para vencer esse obstáculo, o GDF busca engordar sua arrecadação, lamentavelmente, aumentando as alíquotas do IPVA, do ICMS, dos combustíveis e do ITCD, aumentando assim as despesas do nosso já sofrido povo que paga uma fábula de impostos. Essa não é a solução. Elevar a carga tributária é uma solução comum nesses tempos difíceis, porém não se configura a única resposta a esse cenário problemático e nem é a mais eficiente na minha visão. Sobreviver à penúria atual de nossa economia requer outras opções ao aumento de impostos. Requer um pouco de ousadia, visão e criatividade, de modo a criar soluções para combater a crise, sem sufocar a atividade econômica do nosso querido Distrito Federal. O setor produtivo do Distrito Federal está sufocado. Não temos emprego, não temos obra, não temos efetivamente aquela necessidade que o povo tem, que é ter sua honradez e ter seu orgulho de estar empregado, ganhando seu pão do dia a dia. Subo à tribuna no intuito de sugerir uma resposta diferente para remediar esse problema. Eu proponho alavancar o turismo em Brasília. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista do Turismo e sei o tanto que o turismo é importante para o nosso Distrito Federal, a capital da arquitetura moderna, a capital que levanta muitas esperanças para todos. O turismo é a indústria que menos tem sofrido os impactos da crise. O turismo é uma economia que não fere o meio ambiente, se for adequadamente orientada e gerida. É altamente empregador de mão de obra e grande catalisador de empreendimentos de todos os tamanhos, da economia informal à grande empresa, passando por inúmeras empresas que ajudam a sustentar, no meio disso, pequenas e médias empresas. Em 2015, na América Latina, foram contabilizados 96,6 milhões de turistas internacionais, que geraram receitas superiores a 79 bilhões de dólares. Ontem eu recebia no meu gabinete o embaixador de Taiwan, um grande país, um país industrializado, que está lá no conjunto dos TICTs, que é Taiwan, Índia, China, né? E Índia, China, Taiwan, que está e Coreia, o conjunto dos TICTs, que são os países que hoje mais se desenvolvem na tecnologia. Nessa conversa com o embaixador de Taiwan, a gente vê as dificuldades que temos para o nosso turismo, novo senador Paulo Paim. O senhor não é de que até hoje a gente ainda precisa ter visto autorizado para ir em Taiwan e para o taiwanês vir aqui no Brasil.
Então, consequentemente, um país altamente propício a trazer turistas para o Brasil sofre esse tipo de dificuldade. Eu me comprometi em conversar com o chanceler do Brasil e tentar fazer uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, exatamente para discutir essas dificuldades, que tem com Taiwan, que tem com Singapura e tem com outros lugares que poderia trazer vários turistas para poder incrementar o nosso PIB, para poder incrementar nosso país. No ano passado, o Ministério do Turismo adotou uma nova metodologia para caracterizar os municípios brasileiros, a partir de 4 variáveis de desempenho econômico: número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais. Os 3.345 municípios do mapa de turismo brasileiro foram agrupados em 5 categorias, de A até E. Vossa Excelência, nobre senador Paulo Paim, é de um estado altamente turístico, o estado do Rio Grande do Sul, né? Potencial de cada estado brasileiro, está aqui o senador Caiado, que é de Goiás, sabe o tanto de coisas maravilhosas que temos em Aruanã, que temos em vários outros lugares no estado, com um potencial enorme de atrair as pessoas endinheiradas do mundo que quer ter um lugar para se divertir. Então, o Brasil precisa investir nessa área, é importante. Brasília está agrupada na categoria A, que representa os municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem. Todos os indicadores mostram que o Distrito Federal tem muito a ganhar com o turismo. O governador sabe disso. Já foi secretário do Turismo no governo do nosso senador Cristóvão Buarque. Por isso, creio que minhas palavras deverão ecoar nos meios governamentais de Brasília, assim espero. Meu pedido para que o governo seja mais proativo tem o objetivo de mobilizar a gestão pública para incentivar a geração de empregos e apoiar as empresas que garantam o atendimento ao turismo na capital. Nobre senador Paulo Paim, são 250 mil pessoas desempregadas no Distrito Federal. A gente já não consegue mais andar, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedindo emprego, achando que a gente tem a forma de resolver uma questão que é estruturante e que o governo do Distrito Federal precisa ter uma ação mais proativa, apoiando o setor produtivo, que é o grande gerador de emprego deste país. Uma das propostas que peço é que seja examinada com atenção é o incentivo da criação de um espaço onde se alie gastronomia, comércio e eventos culturais. Surgir um ambiente inspirado em lugares como o Mercado Municipal de São Paulo, a Estação das Docas em Belém do Pará e o Mercado Modelo em Salvador. Nobre senador Flecha Ribeiro, a Estação das Docas, o Ver o Peso, hoje é um orgulho da Belém, da sua cidade, né, que gera e atrai turistas do mundo inteiro e do Brasil, né? Uma atração turística de peso semelhante ao Spice Bazaar, em Istambul, Turquia, ao Mercado da Ribeira, em Lisboa, Portugal, ou ao Mercado de São Miguel, em Madrid, na Espanha, onde a gente tem o prazer de ir, né, conhecer a gastronomia e ter um momento de lazer e de satisfação com a família. Uma alternativa para implementar essa ideia seria revitalizar a antiga estação rodoferroviária de Brasília ou outra área no eixo central do plano piloto, caso já esteja avançando a ideia de se instalar na estação rodoferroviária o Museu de Ciência e Tecnologia, outro empreendimento que faz falta na nossa capital. Para dizer que a cidade digital, Paulo Paim, nosso nobre senador, já está dormindo na mesa dos governos, desde a época do governo Cristóvão, isso já vai há mais de 10 anos. Precisamos criar um ambiente eclético, apto a abrigar diversas tendências em lojas e restaurantes, cinemas e teatros, galerias e áreas de convivência. Fazendo isso, teríamos um lugar pensado para os visitantes, porém capaz de cair no gosto dos brasilienses, um ponto com a cara de nossa região, preparado para propiciar um clima acolhedor, tanto à população local quanto aos turistas nacionais e estrangeiros. Senhoras e senhores, minha proposta se alinha à intenção dos governos de Goiás e do Distrito Federal de implementar o transporte de passageiros por via férrea no trecho entre Brasília e Lusiânia, porque hoje em dia as pessoas não aguentam mais passar até 3 horas dentro de um carro ou dentro de um ônibus para chegar no seu trabalho
uma pessoa que mora ali no Valparaíso, ou que mora em Santa Maria, ou que mora lá na Ceilândia, por causa dos engarrafamentos. Então, o transporte em via férrea é muito importante para desengarrafar o nosso trânsito. O ponto de partida nesse extremo da linha seria exatamente a rodoferroviária ou área próxima, conforme projeto em andamento na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. Além de desafogar o trânsito em nossas rodovias, o aproveitamento da ferrovia irá propiciar um fluxo constante de passageiros na rodoferroviária, assegurando clientela para a iniciativa que estou apresentando. Talvez fosse possível até mesmo criar passeios turísticos nessa linha férrea, elevando o potencial de atração do empreendimento. Senhor presidente, o turismo ainda pode ajudar muito na recuperação da economia do DF. Apesar de Brasília ser uma das cidades campeãs em visitação no país, as atividades turísticas movimentam apenas 2,5% do PIB local, muito pouco. Um movimento decorrente, em grande parte, de viagens de negócio, vinculado ao funcionamento dos poderes federais aqui na nossa capital. O encolhimento da economia causou a retração do número de viajantes a trabalho, reduzindo drasticamente a ocupação dos hotéis. Nossa hotelaria sofre seu pior momento nos últimos 10 anos, e essa situação tem que ser revertida tão logo quanto possível. Não falta ao DF boa infraestrutura para o turismo. Superamos a marca de 30 mil leitos para hospedagem, levando-se em conta as diversas modalidades de estabelecimentos urbanos e rurais. Além disso, o aeroporto de Brasília tem a capacidade de realizar 60 pousos de decolagem por hora, a maior de todo o país. Por outro lado, a capital desperta o interesse por sua arquitetura peculiar, seus belos parques e seus prédios públicos abertos à visitação, com a maravilhosa arquitetura de Oscar Niemeyer. Da mesma forma, possuímos uma boa estrutura para eventos e congressos. E tudo isso junta-se ao turismo ecológico, traduzido em visitas a localidades como a Chapada dos Veadeiros, a Pirinópolis, a Caldas Novas, a nossa maior estância hidromineral de água quente das Américas, né? Brasília. A solução para impulsionar o mercado turístico é atrair mais viajantes, mantê-los aqui por períodos maiores. Hoje, a esmagadora maioria dos visitantes permanece por até 3 dias no Distrito Federal, fazendo gastos diários de pouco menos de R$ 500 e mais de R$ 1.100 por pessoa. O espaço que estou propondo, senhor presidente, seria razão adicional para alongar a estada de visitantes, atraídos pela combinação da excelente gastronomia, acrescida de bons eventos culturais e compra de artigos religiosos, de artigos regionais. Seria um mercado municipal no nível que nós temos em várias outras regiões do país. Senhoras e senhores, essa é a hora para fazer do limão uma limonada. A alta do dólar, por exemplo, opera a nosso favor. Os viajantes brasileiros estão desestimulados a partir rumo aos caros destinos internacionais, enquanto os estrangeiros veem no Brasil uma opção de viagem com preços módicos, baratos. Tal cenário beneficia as cidades possuidoras de mais atrativos, aumentando a procura por sua rede hoteleira e aquecendo sua economia. Um exemplo claro desse fenômeno ocorreu na virada do ano no Rio de Janeiro, quando a ocupação média dos hotéis foi de 77%, 4 pontos percentuais acima do registrado no Réveillon anterior. Precisamos enxergar essas oportunidades e ter a coragem de agarrá-las com agilidade, sem receio, de forma a combater a crise que castiga o povo do DF e também o povo brasileiro. Eu me coloco à disposição do governo do Distrito Federal, como senador da República da nossa Brasília, para viabilizar essa iniciativa, para tornar real um espaço que irá incrementar a arrecadação sem ampliar impostos, trazendo mais cultura, mais lazer e emprego para nossa gente tão sofrida, tão massacrada e tão desempregada. Senhor presidente, essas eram as palavras que eu tinha que dizer hoje, mas antes de terminar o meu pronunciamento, eu tenho que me congratular e parabenizar Vossa Excelência por ter trazido para essa casa, para esse plenário, a discussão sobre a tese da privatização dos presídios nacionais.
eu estava conversando ali com os agentes penitenciários, com os agentes de atividades penitenciárias, que aqui em Brasília é uma classe especial, sobre os malefícios que isso pode causar. Então, eles não estão interessados em cessar a discussão. O que eles querem e pediram é que a gente aumente o espaço de discussão, que passe pelas várias comissões e que a gente possa debater com o cuidado necessário uma situação tão importante quanto essa, que é a questão da discussão da privatização de presídios. Então, congratulo-me com Vossa Excelência por esse importante fato. Outra questão que me cabe lembrar aqui é que na nossa pauta, depois que nós deliberarmos sobre a MP, que está trancando a pauta, tem o PLC 01, que define sobre a questão de ampliação do quadro de magistrados de Brasília de 40 para 48. Uma importante medida para desafogar o Judiciário de Brasília, do TJDFT. Foi uma medida inteligente do nosso presidente do TJDFT, que pegou cargos de juiz e transformou em cargos de desembargador, exatamente para garantir sem ônus ao Estado essa ampliação. E que nós precisamos, nobre presidente, tentar votar o mais rápido possível para garantir essa questão na nossa justiça. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela tolerância que me foi dada. Obrigado. Esse foi o senador Hélio José. Em sessão anterior foi lido o requerimento número